Oi, gente, tudo bem? Você já ouviu falar a expressão dança espanhola, correto? Mas você sabe o que ela significa? Ela é muito mais do que só o flamenco, e olha que ele já é bastante coisa. A dança espanhola, ela tem quatro principais tipos de dança que são consideradas danças espanholas. O flamenco, o folclore da região norte da Espanha, a escola bolera e a dança estilizada ou clássico espanhol. Aqui no Brasil, a gente vê folclore, flamenco, escola bolera tem, mas muito pouco, e a dança estilizada ou clássico espanhol, aqui no Brasil é muito difícil, só se você tiver um bailaor, um maestro que tenha feito conservatório e que vai ter essa modalidade de dança. Então, por que eu explico isso? Para a gente conhecer um pouco mais do que significa a dança espanhola. O flamenco, que nós já amamos e gostamos e praticamos, ele vem lá da região, né, da região sul da Espanha, região de Andalucia. O flamenco, que tem influência cigana, árabe, judaica, começou com esse movimento e foi se expandindo e ganhou esse grande auge e o conhecimento do mundo todo, principalmente pelos ciganos residentes na Espanha, que iniciaram esse movimento com essa mescla de culturas e que eram marginalizados e tudo mais, e que foram colocando seus lamentos, as suas dores, a sua vida, primeiro através do cante, porque o flamenco nasceu no cante, por isso a importância de a gente ouvir cante flamenco. Eu posso não gostar daqueles cantes, que tem aqueles melismas, aquelas dores, mas a gente tem que entender que o flamenco nasceu disso. E ele representa todas as emoções humanas, dor, revolta, alegria, amor, paixão, mas enfim, toda a gama de sentimentos, não só alegria, não só coisas alegres e festivas. Então, o flamenco que nós todos já conhecemos, nasceu no cante, no começo era só cante. Daí, do cante que era tão profundo, começou a se acompanhar com o quê? Com percussão das palmas, não tinha outro instrumento. As palmas começaram a acompanhar o cante, das palmas já começou o violão, a guitarra flamenca, e as pessoas dançando, óbvio, porque a dança é uma manifestação do ser humano inata, todo mundo pode dançar. E aí começou, no começo os ciganos não tinham sapatos com taxinhas, eram sapatos ou até sem sapato, dançavam na terra. Então, com o passar do tempo, para que fizesse mais som e pudesse fazer todo esse conjunto, essa orquestra que faz parte, o cante, a guitarra, o bailaor, aí ele foi se colocando o quê? Preguinhos, coisas baratas. Não é como um sapato de sapateado americano que tem aquela chapa mais complexa de ter, mais cara, enfim, era uma coisa realmente mais artesanal. Então, essa manifestação do povo, que foi cada vez mais tendo abrangência, as pessoas foram se profissionalizando, alguns tiveram mais nome, mais destaque, mas assim, a gente nunca pode esquecer que a raiz veio daí, da parte dessa miscigenação. E o flamenco, ele é considerado pela Unesco patrimônio imaterial da humanidade. Tamanha a sua relevância para a arte mundial. E também o flamenco, depois, como eu falei, veio as palmas, a guitarra e tudo mais, e os elementos como cajón, é bem recente, que faz a percussão. As castanholas mesmo, no baile flamenco, ela não foi uma das coisas primeiras que começou a se ter. Assim como os demais elementos que foram surgindo, o flamenco ia lá, poxa, isso aqui é bacana, dá para acrescentar aqui. Então é sempre uma grande conversa entre todos os pilares. Os elementos, o cante, a guitarra, o cajón, o sapateado, porque o bailaor, ele não é só, eu só danço, eu sou um músico também, uma música, eu sou uma musicista, vamos dizer assim, né? Acho que não é esse o termo, mas vocês me entenderam. Nós fazemos música com o nosso corpo, com as palmas, com a percussão, com os pés,
com os raleios, então é toda uma grande orquestra. Então, o flamenco, o mais conhecido da dança espanhola, que todos nós amamos. O outro braço que tem a dança espanhola, que vem a ser o folclore. Então, flamenco, região sul da Espanha. O folclore é da região norte, Galícia, e vários costumes que tem. O folclore galego, ele também é riquíssimo, conforme as suas regiões, as divisões. Então, tem a gaita galega, que parece a gaita de fole escocesa. Eu não sei exatamente, mas acho que ela tem uma pequena diferença, mas é muito semelhante. Tem o tambor, tem a gaita, tem a pandereta, flauta doce também se usa. E da mesma maneira os cantes galegos, que são os cantes lá dos pueblos, da lida diária, do campo. Então, enquanto eles estavam lá nos moinhos, fazendo o trabalho, as crianças, as meninas e as mulheres dançavam, faziam as suas atividades diárias e iam batendo palmas, batendo conchas no chão, tem uns arcos, danças de fita. E o folclore galego, ele vem lá oriundo desde os celtas também, ele é bem antigo. Eu não vou precisar a data aqui agora, mas ele é bem antigo. E ele tem, conforme essas regiões, ele tem diversos trajes. Os trajes são muito ricos, pesados, quentes. Eu não falei do traje flamenco porque todos nós conhecemos. Então, o traje galego, ele é representado por trajes variados conforme a região. Os bailes característicos são munheira, que vem dos moinhos. Então, existem aquelas canções populares, aquele cancioneiro. Depois eu vou colocar aqui no vídeo algumas informações mais sobre isso. Então, tem munheiras, que são as mais conhecidas, as rotas, então rota aragonesa, já de outra região. Existe uma rota muito famosa, chamada Rota de la Dolores, linda, maravilhosa. Quem assistiu o espetáculo de outubro do ano passado do Centro Espanhol, lá no Teatro Guarani, teve uma apresentação da Rota de la Dolores. É lindo. O galego também usa castanhola, só que não como o flamenco que usa aqui. O galego usa a castanhola no dedo médio. Eles tocam aqui como se fosse a dança portuguesa, tem uma semelhança. Então, a dança galega e o baile, tem baile galego, banda, e eles também têm apresentações, tem as cantadeiras, que são as mulheres que ficam ali enquanto estão na lida diária, as crianças que brincam junto com as mulheres de idade, com as suas mães, com as suas avós e vão aprendendo as cantigas. Então, existe uma cultura muito antiga também e muito rica. Eles têm a coisa das fadas, das meigas e trasnos, seriam as bruxas lá, essa coisa celta, antiga. É uma cultura muito rica e é uma dança espanhola. Então, depois vale a pena conhecer. Inclusive, no Centro Espanhol tem aula de tudo isso. Gratuito, inclusive. Tanto de baile galego, que eu já fiz há um tempo atrás, agora eu não faço mais porque meu joelho não permite. Mas dá para fazer, não é nenhuma coisa de outro mundo, mas é muito gostoso. As danças têm muitos saltos, você faz de tênis, então assim, exige uma resistência física, mas ao mesmo tempo existem senhoras e senhores que fazem esses bailes, você não precisa saltar como se você fosse um atleta. Então é uma cultura muito bonita e é uma outra dança espanhola. A terceira dança espanhola é a escuela bolera. Escuela bolera, que eu falei que aqui no Brasil também tem pouco, não vou dizer que não tem, porque tem, que até eu já fiz, mas porque eu tive uma maestra que era de conservatório, madrilenha, e ela deu aula de escuela bolera no Centro Espanhol, na ocasião. Então, eu fiz 2 anos de escuela bolera com ela. Então, a escola bolera, ela é baseada na dança clássica, no balé clássico, nas danças francesas, italianas, do século 17, 18 também. E ele tem é uma mistura do balé clássico, das posturas, só que ela
é um encontro do balé clássico com um tempero do flamenco, só que com a cara mais de balé. Então, na escola boleira existem os balés de repertório. Quem conhece balé clássico sabe que existem peças tradicionais. A escola boleira tem também as sevilhanas boleiras, boleiras de bolero. Depois eu vou colocar umas coisinhas aqui também acrescentando no vídeo sobre isso. Tudo isso vocês podem pegar referências e ver na internet. Então, a escola boleira exige toda a postura do balé, só que uma colocação mais inclinada à frente, como o flamenco. Se usam as castanholas. Então, existe, basicamente, na escola boleira, existe os bailes boleiros, que são bem cheios de saltos e passinhos complexos, e existem as sevilhanas boleiras, os panadeiros, são coisas bem de repertório, e que é uma delícia, é lindo, eu morro de saudade da escola boleira. É um outro braço do flamenco, da dança espanhola, e que quem faz conservatório de dança na Espanha tem que fazer essa modalidade. Então, os trajes da escola boleira são riquíssimos, são como os de balé clássico, cheios de saias e aqueles tules armados. Se dança com sapatilha de balé, castanhola e também abanico, é muito comum um abaniquinho pequeno. Então, é uma outra dança linda, maravilhosa, aqui no Brasil muito pouco praticada. Quem conhece aqui Miguel Alonso dançava escola boleira também. Quando ele se formou em Cuba, ele fazia escola boleira. Miri Galiano, La Perlita, também fez escola boleira quando fez sua formação. Então, é um baile lindo, graciosíssimo, e que faz parte da dança espanhola. E por último, existe a dança estilizada ou clássico espanhol. Na verdade, isso é uma mistura do flamenco com a escola boleira. Por quê? O flamenco ele tem muito essa coisa dos povos, da miscigenação, bailes fortes, coisas mais da terra, E o clássico espanhol é a postura toda elegante, com sapatos de flamenco, roupas muito elegantes e mais sóbrias, aquela coisa mesmo de conservatório, passos suaves, delicados, com sapato de flamenco e também geralmente com castanhola. Bailes mais leves, bem marcadinhos. Eu vou colocar exemplos para vocês depois, para vocês poderem diferenciar. Existem também passos, eu nunca fiz clássico espanhol, já vi muito, mas nunca pratiquei. Mas tem uma coreografia que eu dancei há muito tempo atrás, que depois eu vou pôr uma referência aqui, que era uma dança de castanholas com uma música conhecida do Bryan Adams. E a gente fez uns passos, a minha professora na época, minha maestra, coreografou baseado no clássico espanhol, mas não era clássico espanhol. Então, é outra dança espanhola. Então, a partir de agora, quando você ouvir falar dança espanhola, não é flamenco. Da mesma maneira que algumas pessoas chegam para mim, você dança flamenco? E faz o negócio da castanhola, né? O barulhinho, o gesto da castanhola. Mas não é só isso, para vocês verem quanta coisa tem. E isso são as 4 que estão como matérias, disciplinas de conservatório. Agora, existem outras danças que estão aí misturadas nesses 4 e que também todo mundo já deve ter ouvido falar. Passo doble. Tem a dança dos famosos no Faustão, tem passo doble. Por que não tem flamenco? Porque o passo doble é um tipo de música espanhola que marca touradas, os toureiros, aquele ritmo e tal, aquela coisa do touro, do toureiro. Eu já fiz curso de passo doble com maestros da Espanha quando vieram, na época que eu fazia galego. Então, eles entendem que o galego, o folclore galego, tem a ver com passo doble. Eu não acho, mas eu aprendi, já fiz mais de uma vez curso de passo doble. Existe o passo doble só assim, tipo uma valsinha, que não tem nada a ver com aquela visão comercial de passo doble, a mulher com a saia, com as pernas de fora. Isso é meio turístico. Existe um passo doble de casal que você dança, enfim. Esse eu fiz já e ele estava mais ligado à dança da região da Galícia.
Existe também sardanas, que também tem a ver com a região da Galícia. Existe também fandangos. Os fandangos são um palo flamenco, só que os fandangos são anteriores ao flamenco. Eram danças lá da época da corte. Então existe o cante do fandangos, que existiam milhares de tipos. Existe uma dança de fandangos que veio até... Tem uma região dos gaúchos que também tem uma dança que tem a ver com esses fandangos. Então, existem muito mais coisas que não estão nessas 4, que são disciplinas de conservatório, pra gente saber. Inclusive, deixa eu até olhar uma coisa aqui. Existe mais uma que é muito legal, só vou comentar, mas ela tá ligada ao flamenco, que chama Zambra, a Zambra Ritana. Quem é apaixonado por Granada, como eu, e outras pessoas também, a Zambra é um estilo muito antigo, que é lá dos mouros. Então a Zambra em árabe significa festa, também era pelos os mouriscos, né, que eram os muçulmanos convertidos ao cristianismo lá da época, que estavam localizados principalmente nessa região. Então eles faziam, existe todo um ritual de uma festa, tem a ver com bodas de casamento, né, com um casamento. Então dentro da Zambra existe vários subestilos de dança. Então tem o tangos, tem mais umas outras, tem umas danças de dupla que parecem umas sevilhanas, umas mulheres dançam em rodas antigas, passos já pré-determinados como sevilhana, existe la cachucha, enfim, uma infinidade de coisas bem características da Zambra. Então, Zambra, ela não é um palo do flamenco, ela é um estilo, mas ela não é aprendida em conservatório porque ela é uma manifestação popular. Então, para vocês verem a riqueza que a gente tem dentro da dança espanhola. E era isso que eu queria passar para vocês. Um beijo e até a próxima.